comment allez-vous? Bon, attention, on va passer à un sujet super important qui s'appelle passé composé. Après les présents, les temps verbaux les plus utilisés en français, les passés composés. Ok? En français, on a les passés simples, par exemple, on a l'imparfait qu'on a déjà étudié, mais les passés composés, c'est super important parce que les Français, ils utilisent beaucoup les passés composés. Ok? Très souvent, vous allez écouter les passés composés en France ou ailleurs. Ok? Eu dizia, para quem não entendeu a minha fala em francês, que depois do presente, o passado composto, pelo menos na minha avaliação, é o tempo verbal mais usado pelos franceses. Por quê? Porque eles têm outros tipos de passado, como o passado simples, o imperfeito, que a gente já viu, só que eles usam mais esse aqui, mesmo quando na regra gramatical o certo é usar o passado simples, que a gente vai ver lá pra frente, o passado composto é realmente o que eles acabam escolhendo. Então, gente, essa aula é tão importante que eu fiz ela em 3 pedaços. O primeiro pedaço, que é o de hoje, eu vou apresentar para vocês o que é o passado composto, como ele se compõe, já que ele é composto, ok? Depois, no segundo, a gente vai aprofundar algumas coisas, alguns detalhezinhos que pegam muita gente de surpresa. E na terceira aula, a gente vai fazer só exercícios, ok? Então, essas 2 primeiras aulas, essa aqui e a próxima, a gente não vai fazer exercício nenhum. Eu só quero que você preste atenção, que você anote, ok? Prenez des notes, ok? Sobre o que a gente tá vendo aqui. Et aí, après, au 3e cours, on va faire des exercices. Ok? C'est parti alors. Bon, passé composé. Je mis des corps là pour que vous sachiez que les passés composés, c'est très important. Ok? Passado composto, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é a forma de passado mais usada pelos franceses, como eu já disse. E o que é o passado composto? Ele é une action ponctuelle et accomplie dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Que é uma ação que aconteceu no passado e já acabou. É uma ação que ficou no passado, uma ação ponctuelle. O que é ponctuelle? Uma ação pontual que aconteceu no passado e ficou no passado, tá? Então, por exemplo, quando eu digo j'ai mangé, tô falando no passado composto já. Isso é uma ação que já acabou. Eu falei, eu comi. Agora se eu falo j'ai mangé, tô falando o imperfeito, então é eu comia, ok? A gente vai trabalhar bem essa diferença entre imperfeito e passado composto mais pra frente, mas só para você saber a diferença gramatical. Passado composto, diferente do imperfeito, que era uma ação prolongada que acontecia no passado, é uma ação pontual, que aconteceu no passado, já acabou e não tem influência nenhuma aqui no presente. Ok, gente? Vamos passar então para essa réguazinha aqui que eu já apresentei para vocês algumas vezes. Aqui, opa, caiu. Aqui a gente tem, gente, o passado, presente e o futuro. Passé, présent e le futur. Lembra que, umas aulas atrás, eu ensinei para vocês o passé récent. Le passé récent, c'est proche de le présent. Du présent, pardon. Le passé récent é proche do présent. Por quê? Porque eu dizia para vocês que o passado recente é aquilo que acabou de acontecer. Je viens de faire tomber un truc, por exemplo. Eu acabei de derrubar o meu celular, inclusive. Eu fiz uma coisa agora, passé récent. E aí, como que fazia mesmo passé récent? Não sei se vocês lembram. Era aquele vient de faire quelque chose, ok? Então, vient d'écrire, acabei de escrever, ok? Aí, atrás disso, nessa linha de tempo, a gente tem o passé composé, ok?
que é um passado um pouco mais distante lá do presente, tá? Bem importante vocês saberem também a diferença entre passado recente, que a gente já viu, e passado composto, que é o que a gente vai ver hoje. Tá, como que eu faço o passado composto? Gente, é para ser composé. Composé, composto. Ser composto tem mais de um elemento, correto? O nome já diz. Quais são os elementos desse passado composto? A gente tem, no primeiro momento, o verbo avoir no présent. E aí vem aquela primeira aula lá que eu falava para vocês. O avoir é o mais importante, o être, avoir são super importantes, guardem. Então, aqui você vai precisar lembrar deles. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Tá? Esse é o verbo avoir no presente. E aí a gente tem o participe passé. Isso aqui é novidade para nós. O que é o participe passé? É um particípio passado que nesse caso é invariável. No caso do avoir, é invariável. O que é esse particípio passado? Nada mais é do que o verbo adaptadozinho. Um pouco adaptado. Como assim? Por exemplo, olha lá o que eu escrevi. Os verbos que terminam com ER, que é o aimer, manger, adorer, filmer, ok? Todos esses verbos, eles terminam com ezinho no final, com e com acento, tá? Opa, 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 opa. Tudo se revoltou contra mim agora. E, ok? Os verbos que terminam com IR, eles têm um particípio passado que apenas tira o Rzinho no final. Então, por exemplo, o verbo finir tem o particípio passado, finir. O verbo sortir tem o particípio passado, sortir. Ok? Tá. Agora a gente tem os outros verbos que são um pouquinho mais chatos. Os outros verbos não têm uma regra fixa, tá? Então, esses são aqueles famosos que a decoração, né, a sua capacidade de decorar vai ajudar. Por exemplo, a gente tem pris, que é o particípio passado do verbo prendre, lembra? De pegar, prendre. Eu tenho pris. Mis, que vem do verbo mettre, né? Je mis les crayons sur la table, ok? Mettre. Lu, que é o particípio passado do verbo lire. Je lus un livre hier. Eu li um livro ontem. Pu vem do verbo pouvoir. Pouvoir, que é poder. Então, je peux aller en France, por exemplo. Eu pude ir para a França. E a gente tem fait, que é o particípio passado do verbo faire, né? J'ai fait du sport hier, por exemplo. Eu fiz esporte ontem. E écrit com T no final, que não é pronunciado, ó. Écrit, que é o particípio passado do verbo écrire. Não se desespere, isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês e a gente ainda vai ver eles algumas vezes, tá? Só vai ouvindo com atenção aí. Vamos conjugar um desses verbos. Por exemplo, o verbo aimer. Lembra? Aimer? Isso. Olha como é que fica no passado composto. J'aimais, tu as aimé, il, elle, on a aimé, nous ont aimé, vous avez aimé, ils ont ou elles ont aimé. Perceberam aí que aqui eu tenho o verbo avoir no presente, avoir, e ali, com ele, o particípio passé, que eu vou apelidar aqui de PP, ok? Do verbo aimer. Como é que eu sei que é aimer com acentozinho aqui? Porque foi o que eu disse para vocês na introdução. Os verbos que terminam com ER, eles acabam no particípio passé com E accent, E acento. Portanto, aimer. Opa, repetiu aqui. Aimer. Ok? Então vamos agora
prestar atenção em uma coisa. É muito comum as pessoas terem dificuldade na pronúncia. Por exemplo, muita gente fala assim, ó, já aimé, ou aimé. Às vezes acaba acertando aqui e erra aqui. O que eu quero que vocês percebam? Que je é je. J'aimais, ok? J'aimais. Tu as aimé. On a aimé. O que eu quero que você perceba? Que você pronuncie primeiro uma coisa, depois outra. Porque senão você vai confundir a sua cabeça, tá? Então, por exemplo, lembra lá no verbo voir? J'ai, tu as, il a. Ok. Pega bem essa pronúncia. Treina bastante em casa, tá? E aí depois você acrescenta o participe passé e tenta falar os dois juntos, tá? Aqui por enquanto a gente vai fazer uma brincadeirinha, uma dica que me fez aprender, que pode te fazer aprender a nunca mais errar no participe passé, no passé composé. Olha só. Qual a diferença de je e j'ai? Reparem, eles têm pronúncias diferentes. Je e j'ai. Je e j'ai. J'aimais. Qual que é a diferença? É que je sozinho, a gente viu lá no alfabeto, tem o som de E, je. E o A, I, tem o som de E também, só que um pouquinho mais aberto. Então, je. Tá. Se não pegou assim, eu vou te mostrar um truque, não é o certo, tá? É um truque. Vamos lá. Como eu aprendi? Eu aprendi fazendo o seguinte, que je é como se fosse isso aqui, no nosso português, je, e j'ai é como se fosse isso aqui, j'ai, como se você estivesse chamando uma Jéssica, que chama j'ai, ok? J'aimais. Só cuidado para não abrir muito j'ai, né? Não, j'ai, não, é j'ai aimé, ok? J'aimais. Tá, tenta aí pronunciar na sua casa. Vamos ver se deu certo o truquezinho. J'aimais. Tu as aimé. Il, elle, on a aimé. Nous ont aimé. Vous avez aimé. Ils ont aimé. Tá, nada de ils ont aimé. Não existe, gente. Já falei pra vocês várias vezes. Quando tem um acento pra cá, a gente fecha um pouco a boca. J'aimais. Ok? Tá, vamos continuar treinando. Com frases agora. Ce matin, nous avons mangé de la banane. Ce matin, nous avons mangé de la banane. Repitam. Isso. O que aconteceu aqui? Eu peguei o verbo avoir, no presente, nous avons, e peguei o manger, participo passado, do verbo manger. Como é que eu sei que com E acento? Porque o verbo manger termina com ER e a gente viu que os verbos que terminam com ER tem um E com acento ali. Tá, passar para o próximo exemplo. J'aimais ça. J'aimais ça. Repito. O que é j'aimais ça? Eu amei isso, gostei disso. Como é que eu fiz essa construção? Peguei o verbo avoir e participo passado. J'aimais ça. Ok, próxima frase. La semaine dernière, j'ai couru beaucoup. La semaine dernière, j'ai couru beaucoup. Podem repetir. Isso. Verbo courir, que é de correr, courir, ele faz parte aqui desses verbozinhos aqui, que são os outros, tá? É um dos verbos que termina com U no participo passado. Então, j'ai couru. Ok? Verbo avoir mais participo passé. Couru.
ok? J'ai pris l'avion pour voyager. J'ai pris l'avion pour voyager. Répétez. Isso. J'ai pris l'avion pour voyager. Mais uma vez, verbo avoir. O pris faz parte daqueles verbos que eu já mostrei para vocês, né? Os outros. E aí fica pris, com S no final. J'ai pris. Ils ont fait les courses. Ils ont fait les courses. Ils ont fait les courses. Mais uma vez, o verbo faire aparecendo. Participo passado que eu já tinha apresentado para vocês. E o verbo avoir conjugadinho na terceira pessoa do plural. Ils ont. Tá? Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar aqui. Lembrar que o participo passado é invariável. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Então, gente, isso aqui muda. Isso aqui não muda, é só copiar e colar. Ok? Tá. Por que isso é importante? Porque se eu tivesse falado, por exemplo, eu disse aqui, ils ont fait. Mas se eu quisesse falar, nós fizemos, nous avons fait, ok? O que muda é só a conjugação do verbo avoir e o fait continua ali como se nada tivesse acontecido. Beleza? Vamos passar para uma outra parte do passado composto que é mais difícil. Além do avoir, que a gente já viu como funciona, a gente tem o verbo être, que também é um verbo auxiliar para compor o passado composto. Tá? A gente usa o verbo avoir, être no presente. Quem que é o verbo être no presente? É aquele je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Aquele verbo que eu já falei para vocês várias vezes, escrevendo uma cartolina gigante e colar na parede do teu quarto. É o verbo être, tá? E aí a gente tem o participo passé de alguns verbos que se conjugam com o verbo être. E eu já vou mostrar isso para vocês. Detalhe que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha como eu escrevi. Participo passado avec un cœur. Ok? Repare que no outro eu escrevi invariável, sem variação. Aqui não. Avec un cœur. Guarda essa informação. Olha só. O verbo être, ele é usado como um auxiliar para compor o passado composto de 15 verbos em específico, que são esses verbos aqui. O problema desses verbos é que não tem uma regra que eu fale para vocês. São esses verbos que são usados com être por causa desse ou desse motivo. Não tem motivo, na verdade. Então, o que você tem que fazer é realmente decorá-los. Só que não decorar de ficar horas repetindo ele, repetindo. Decorar no bom sentido. Decorar no sentido de você ler bastante, fazer bastante exercício de passado composto, que a gente vai fazer nas próximas aulas. E também ler, como eu disse, escutar, ok? Decorar nesse sentido, não decorar de ficar escrevendo 1000 vezes no caderno, tá? Vou apresentar eles para vocês. A gente tem o verbo aller, venir, né, de vir, naître, morrer, ok? Naître, de nascer, morrer, le contraire, ok? Rester, comme ça, rester, né, ficar. Devenir, né, uma transformação, ok? Devenir. Tomber, que é, par exemple, ça peut tomber dans le sol. Isso pode cair no solo, né? Então, cair, esse movimento de cair, tá? Entrer, sortir. J'entre, je sors, ok? Entrer, sortir, tá? Entrar, sair. Monter, ok? Fazer um movimento de subida. Descendre, l'opposé, ok? Contrário. Passer, passar. E retourner, retornar. E partir, arriver, ok? Partir de algum lugar, ok? Sair. E arriver, chegar. Mais importante do que saber as traduções, que eu falei para vocês agora, é você saber como elas funcionam no passado composto. Eu trouxe esse desenho, que foi inclusive o que eu utilizei, que
o que realmente me ajudou a entender esses verbos. Porque esse desenho, ele tem todos os verbos que são compostos com E, com être, ou E, nesse caso aqui. Il est venu, ali ó, na cantinho. Il est arrivé. Il est monté. Il est entré. Il est resté. Il est sorti. Il est descendu. Il est tombé. Il est parti. Il est allé. Il est retourné. Não sei se vocês veem bem certinho aí. Vou escrever aqui pra vocês. Opa, não é assim que eu escrever. Retourner. Acho que tá por ali agora. E aqui passei, ele é passei. É um desenho muito simples, que mostra vários movimentos aqui do bonequinho e que te mostra quais são os verbos que são conjugados com o verbo être, tá? No passado composto. O que eu sugiro é que você pause o vídeo, tente ler todas essas frases aqui que eu acabei de falar. Tá? É um exercício legal para ver se você pegou bem a pronúncia. Ok? Uma coisa que eu quero que vocês percebam. O particípio passado é mais ou menos a mesma forma que ele é composto. Da mesma forma que os verbos que a gente já estava vendo. Por exemplo, tomber. Por que tem um E com acento? Porque ele vem do verbo tomber. Tomber com R, né? Tomber. Então, a gente só tira o R e acrescenta o acento. Tomber. Ele é tomber. Por exemplo, sortir. Ele vem do verbo sortir. Então, a gente só tira o R e deixa o I lá. Sortir. Ok? Então, mais ou menos isso. O que você tem que prestar atenção é o verbo aqui, ó. Il est né, que vem do verbo naître. Il est mort, que vem do verbo mourir. Então, esses particípios dão uma mudada. Mas, em geral, a gente tem a regra que a gente estava vendo até agora. Beleza? Tenta aí dar uma lida em casa e ver se pegou bem a pronúncia. Se não pegou agora, não tem problema, a gente vai continuando. Tá. Outros verbos que se encaixam nessa mesma regra de verbos que se compõem no passé composé com o être. Olha só, a gente tem os verbos pronominais. Lembra que a gente falava deles há um tempo atrás? Então, os verbos pronominais são aqueles que têm sempre o pronome coladinho neles e que se referem a uma ação que geralmente nós fazemos para nós mesmos. Tipo, se coucher. Bom, je me couche, ok? Aí na cama ali antes de dormir, je me couche, ok? S'appeler. Lembra o primeiro verbo que a gente viu lá? Je m'appelle, tá? Se coiffer, né? Se pentear. Se maquiller, la maquiagem. Se lever, se rappeler, ok? Isso que eu tô pedindo pra vocês agora, né? Se lembrarem desses verbos. Se réveiller, né? Acordar. S'habiller, ok? Mettre un habit. E s'endormir, ok? Esses são alguns verbos pronominais. Óbvio que a gente tem todos. Tem muitos outros. Mas o que eu quero que você saiba e coloque na sua cabeça é que todos os verbos pronominais no passado composto usam, né, o auxiliar être, ok? Então tá, além desses 15 que eu apresentei para vocês, que são os mesmos 15 dessa figura, a gente tem os verbos pronominais que também, no passado composto, usam o auxiliar être. Tá, vou dar exemplo. Hier, je suis restée au lit toute la journée. Hier, je suis restée au lit toute la journée. Je suis restée. Por quê? Porque o verbo rester é um verbo
que é daquela lista dos 15, que usam o être como auxiliar. Então, é je suis resté, tá? Aí você deve estar olhando para a frase e falando, por que tem um E a mais ali? Agora eu preciso que você preste atenção. Eu falei lá no começo, participe passé com o verbo être, ele tem acordo, avec accord. O que é acordo? Acordo com quem? Acordo com o sujeito que eu tô falando. Olha só. Eu coloquei entre parênteses aqui, ó. F de féminin. Então, é um eu feminino que está falando, ok? Je suis restée au lit toute la journée. Como se fosse eu, uma mulher falando. Esse e resté, então, ele recebe um ezinho para marcar o feminino, tá? Na fala não aparece. Je suis resté au lit. Se não tivesse o e, também seria je suis resté au lit. Mas na escrita aparece e é muito importante que ele apareça. Ele precisa estar ali, tá? Olha o próximo exemplo. Ce soir, je suis arrivé tard. E aí eu coloquei entre parênteses o sujeito. Qual o gênero do sujeito que está falando? É masculino. Então, je suis arrivé tard. Eu cheguei tarde, sem nada, porque é um sujeito masculino que não demanda nenhum acordo. Tá. Ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir. Eles vieram nos ver. O que você tem que prestar atenção aqui, ó? Eu usei o verbo être, porque o verbo venir é um daqueles da lista lá, tá? E eu coloquei um Szinho. Por que esse Szinho? Porque eu tô falando de il, com S, ó. Tô falando eles, tá? Então, a gente tem esse S aqui pra marcar que estou falando de mais de uma pessoa. Se fosse ela, elas, seria elles sont venues com ES, tá? A pronúncia não muda nada, fica venu, não muda nada, mas na escrita muda e é muito, muito comum as pessoas esquecerem desses acordos. E que muita gente pode ser pego em pegadinha de não colocar, né, esses acordos, esquecer dos acordos. Il est allé au supermarché. Il est allé au supermarché. Verbo aller é daquela lista dos 15 verbos que é conjugado no passado composto com o verbo être. Então, il est allé. Tô falando dele, não tô falando dela, não tô falando deles. Então, nenhum acordo lá. Pega só o participo passé, copia e cola. Aller. Tá? Interessante lembrar que o verbo aller termina com ER e, portanto, gente, a gente só repara o R, acrescenta o E e descobre o participo passé. Ok? Je me suis endormi tard. Je me suis endormi tard. O que é esse je me suis? Je me suis endormi. Gente, endormir vem do verbo s'endormir, né? Que é... Esqueci em português. É adormecer. Isso. Adormecer. S'endormir, ok? É um verbo pronominal. S'endormir. Ok? Tá. E aí, como ele é um verbo pronominal, ele exige o verbo être. Então, no passado fica, ó, je me suis réveillé. Dormi, desculpa, ó, estou acordando a pessoa que acabou de dormir. Je me suis endormi, ok? E aí, você apaga esse Rzinho aqui e só deixa o I, porque é um verbo que termina com IR e é um daqueles verbos regularzinhos. E aí eu descubro o participio passado. Gente, realmente é uma aula um pouco mais pesada, eu tentei ser bem didática e até meio calma, né, comparado até com outras aulas que eu já dei, um pouco mais aceleradas. Porque esse assunto eu preciso que você aprenda com profundidade.
Se ficou uma partezinha nesse vídeo que você não entendeu, volta e vê de novo, tá? Agora a gente vai passar para mais 2 aulas de passado, então algumas dúvidas a gente vai solucionando nas próximas aulas, mas é importante que você tenha bem na cabeça que tem 2 auxiliares, o avoir e o être. O avoir é para a maioria dos verbos. O être tem 15 verbozinhos, que aí você tem que decorar, no sentido bom da palavra, e os verbos pronominais, que é isso aqui, é uma grande lista que eu já passei para vocês, mais essa lista aqui que eu passei, e é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido de verdade, espero ter sido muito didática e clara. E aí, nos próximos vídeos a gente vai continuar esse assunto e a gente vai aprender, tá bom? Merci à tout le monde, au revoir!